Bem-vindo ao canal Dev Everton. Vamos voltar para o nosso projeto do jogo da memória. Então aqui nós temos o HTML, certo? Deixa eu ver como ficou. Vou tirar a parte desse, diminuir aqui, né, o grid. Tá, então temos aqui os displays de ganhos, os erros, né? O botão Restart e o botão, desculpa, revelar, né, mostrar, tá? Então, vou iniciar aqui nosso servidor local, ok? Então, como eu gosto de fazer na anônimo, vamos abrir aqui na anônimo, né? Beleza. Tá, aqui a gente parou, né, com os cards aqui. A gente faz o clique, ele vira, ou seja, já estamos conseguindo manipular via JavaScript, né? Então, o que agora a gente pode começar já a fazer é fazer os pares, tá? Fazer os pares. O que a gente precisa? A gente precisa que cada 16 por 16, né, no caso 4 por 4, 16 cards, tenhamos 8 pares. Então, por exemplo, um par pode ser com esse emoji, então vamos ter um dele aqui e um mesmo desse em qualquer outro lugar. Então, na prática, a gente vai ter 8 cards diferentes, tá? 8 cards diferentes e 16 no total, né, com 2 iguais, tá? Então, a gente já pode começar a trabalhar com essa estrutura, né, com esse pares de card, tá? Lembrando que não pode ter, né, por exemplo, esse card aqui, repetir, colocar mais uma vez, no caso, ter um par dele, mas também tem mais um outro par, isso não pode acontecer, né? Então a gente tem que fazer uma forma de ver se realmente ele já foi incluído, né, e tal, a gente vai ter que verificar nesse sentido, tá? Então, para isso, eu pedi no vídeo anterior que a gente preparasse um array de emojis, certo? Eu previamente preparei esses aqui, tá? No meu caso aqui, tá? Então vamos comentar aqui, descomentar, né? Eu preparei esse daqui, pode ver que não tem emojis repetidos, então você precisa ficar atento nesse sentido. Tá, vou dar um zoom aqui. Sorridente, com óculos, triste, nervoso, sonhando, cachorrinho, acho que é um gatinho, um leão, tartaruga, um sapo, um carro vermelho, um táxi, uma ambulância. Esse aqui é um aviãozinho, tá? Então não temos nenhum repetido aqui. Então você precisa ficar atento nesse sentido. Esse daqui que a gente tinha anteriormente, eu posso já jogar fora, né? Apagar, tá? Pode ver, ele tá dando até o mesmo erro, que não pode existir variáveis no mesmo escopo com o mesmo nome, tá? Então olha só, temos uma variável no mesmo escopo que é global aqui, que está fora de tudo, está bem no início, tá? Então temos que apagar, ou alterar pelo menos. Tá? Então apaguei aqui. E na versão anterior a gente tinha aqui com value, né? O value é um número, desculpa, o value é um número e o emoji, né? O próprio elemento, no caso. Mas eu mudei a estrutura, coloquei o ID, tá? Como o ID um identificador único, então ele não pode ter 2 zeros no caso, 2, 1. E o value é o próprio conteúdo, né? Então se prepara nesse sentido aqui, dessa mesma forma aqui, ok? Então eu acho que com isso a gente pode continuar nosso jogo aqui, tá? Eu vou precisar aqui mostrar o console para mim poder explicar o próximo passo aqui. Qual é o próximo passo então? O próximo passo é a gente preparar uma funçãozinha que realmente desses emojis aqui que a gente tem, ele separe, por exemplo, 8 pares, né? 8 pares de emojis, certo? Então, um par, no caso, é o mesmo que duas caras sorrindo, por exemplo, né? Ou dois com óculos, por exemplo. Então, esse é um par. Então, a gente precisa 8 pares desse, tá bom? De um emoji. Então, vamos lá. Vamos criar aqui uma funçãozinha chamada... Vou criar aqui em cima.
Function prepare cards pairs, tá? Amount, quantidade no caso. Então o que acontece aqui? Deixa eu até chamar ela aqui embaixo, né? Só definir ela não vai fazer nada, né? Ela precisa ser definida e chamar ela, tá? Executar ela, tá? Então fazemos assim. Aqui eu vou definir todos os pares de emojis. Eu não gosto quando ele fica preenchendo assim quando eu não preciso, tá? Então, todos os pares de emojis, tá? Então vai ser um array, ok? Vai ser um array, todos os pares, todos os pares de emojis, tá? A gente vai precisar também declarar uma variável aqui, array emoji controls, vai ser um array. O que é isso? A gente vai colocar todos os IDs que a gente usou aqui dentro. Então a gente inseriu um par, a gente coloca o ID, por exemplo, desse emoji aqui. Então quer dizer que na próxima vez a gente vai consultar se já tem um par desse emoji. Com isso a gente vai evitar que tenha um par do mesmo tipo de emoji, entendeu? Então todos os pares de emojis vão ficar aqui, que é o que a gente vai usar no final das contas, tá? Só que a gente precisa de uma variável para colocar todos os IDs aqui de todos os pares que a gente foi criando, entendeu? Então, nesse sentido. E a quantidade de pares que foram preparados, tá? Que por enquanto vão ser 0, tá? Mas aqui, vamos supor, eu preciso que prepare 8 pares, tá? Então, vamos lá. Aqui, vou ter que colocar um console aqui para a gente poder acompanhar, tá? E aqui a gente vai chamar. Aqui depois, como melhoria para vocês podem fazer, colocar mais um botãozinho aqui, por exemplo, por dificuldade, né? Então, por exemplo, a pessoa quer um joguinho um pouco mais difícil, né? Sei lá, aqui tem 4x4, 8x8, por exemplo, né? 64 cards, já é um pouquinho mais difícil, entendeu? Então você pode fazer isso. E aqui você pede para preparar, né? Aqui é 4x4, 16, sendo 8 pares. Então você pode preparar 16, se for 64 vão ser 32 pares. Aí você pode usar essa mesma função setando 32 aqui, entendeu? Então aqui a gente vai preparar 8, tá? 8 pares, 8 vezes 2, 16, que já dá justamente a quantidade de cards que temos aqui nesse caso. Fechou? Então vamos ver aqui como tá, né? Já carregou ali, apareceu aqui 8. Maravilha! Então, a gente vai usar aqui uma estrutura de repetição chamada while, tá? Aqui ele tem um par de verificação, tá? Uma expressão booleana, tá? Expressão booleana ou é falsa ou verdadeira, tá? E tudo que for verdadeiro, quando essa verificação aqui, vamos supor, o sol é amarelo, beleza. Se o sol for amarelo, ele vai executar tudo que está aqui dentro, entendeu? Então tudo que der verdadeiro aqui nessa verificação, ele vai executar o que está dentro, ok? Então o que a gente precisa? A gente precisa que a quantidade que for preparada, né, só para executar, né, ele precisa executar aqui dentro tudo quando a quantidade de cards preparados que a gente já preparou for menor do que foi pedido aqui, entendeu? Por exemplo, a gente preparou até esse momento aqui, vai executando várias vezes, tá? A gente não pode colocar um for desse tipo aqui, ó, vamos supor um for desse tipo aqui que seja, né, o index aqui seja, por exemplo, 0, né? I no caso aqui, e a quantidade seja 16, precisamos de 16, 8 pares. Por quê? Porque aqui a gente não sabe, né? Vai chegar uma hora que o par ele não vai ser preparado, a verificação já vai ter sido incluída, por exemplo. Já foi incluído o ID 4 e naquele momento já foi inserido o número 4 e a gente perdeu um laço de repetição. Então a gente não pode fazer esse tipo de laço aqui, entendeu? Senão a gente, quando o número for sorteado, vamos supor, agora eu quero sortear o número 1.
Ah, mas esse número 1 já foi inserido aqui, então a gente perdeu um laço. Então era para preparar 8, acabou preparando 7 cards, né? Então vai ficar um par sem conteúdo atrás do card, entendeu? Então esse tipo de laço a gente não pode usar, tá? Porque a gente não sabe a quantidade de vezes que realmente precisa. Então a gente usa esse tipo aqui. Tem o do while também, tá? Mas vamos usar esse daqui. Então é isso, tá? Aí o que acontece? Agora que vem a mágica, né? O Window Index, tá? A gente vai usar uma classe da matemática, que é math.random, tá? Ele gera um número aleatório entre 0 e 1, tá? Eu vou mostrar isso daqui, ó. Então, aqui vai ser sempre verdadeiro, né? Então, se eu executar isso aqui, tá? Ele vai executar várias vezes, tá? Pode até dar bug no navegador, eu espero que não, quer dizer, vai dar, né? Porque ele vai ficar executando e esse daqui sempre vai ser, né? Não estou acrescentando aqui, né? Então, por exemplo, esse número vai ser sempre 0, esse número aqui. Então, esse número vai ser sempre menor do que o 8. Né? 0 é menor que 8, aí vai executar. 0 é menor que 8, vai executar. Ele vai ficar executando isso aqui infinitamente, então não pode, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, para evitar isso, a gente pode incrementar de 1 em 1. Então, por exemplo, recebemos isso mais 1, por exemplo, tá? Então, fazendo dessa forma, na primeira vez, o 0 é menor que 8? Sim, ele vai executar. Mas a partir desse momento, esse valor já não vai ser mais 0. Ele vai ser 0 mais o 1. Então vai ser 1, tá? Aí na próxima vez no próximo laço vai ser o quê? 1, vai ser 1 é menor do que 8? Aí o valor final vai ser atualizado. Eu vou fazer uma atualização dessa variável. Então ele vai ficar 1, que era o valor anterior, mais 1 vai ficar 2. Então esse valor vai passar a ser 2, entendeu? Então com isso vai chegar uma hora que esse valor não vai ser menor do que isso. Vamos supor 9. 9 não vai ser menor do que isso, então ele vai parar. Tá? A gente pode até fazer isso aqui, ó. Quer dizer, isso aqui, ó. Pra gente poder acompanhar, tá? Então vai chegar uma hora que ele vai parar, aí esse loop vai encerrar, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente pode dar ruim, né? Pode dar ruim, tá? Então ele já até executou lá no navegador, olha só. O almout que a gente pediu, tá pedindo 8 pares, né? Aqui, a quantidade de preparar foi 0, depois foi 1, depois foi 2, entendeu? Ele foi preparando até chegar no 7. O 7 é menor do que o 8? Sim, é menor do que 8. Ah, mas porque você está preparando só 7, tinha que preparar 8. Não, aqui ele começou do 0. Então 0 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entendeu? Porque no loop aqui ele começou do 0, que é justamente aqui. Tá? Então, show de bola. Ele começou preparando do 0, 1, 2, ele executou as 8 vezes aqui. Só que não começou do 1, e sim do 0. Enquanto o número aleatório que eu falei, ó, o número aleatório, ele preparou, é um número que fica entre 0 e 1, tá? É um intervalo, então ele gera um float aqui, tá? Mas nunca com uma parte inteira, tá? Nunca com uma parte inteira. Então é sempre com uma parte aqui 0 e uma parte quebrada, decimal no caso, né? Tá bom? Só que aí o que acontece? Qual é a ideia? A ideia é sortear um index desse daqui, tá? A ideia é sortear um index desse, por exemplo. Agora eu quero o index 0, agora eu quero o index 9, né? Para sortear uns pares aqui, entendeu? Então esse valor aqui, né? Esse valor aqui não existe um index com esse valor, tá? O index desse array, não estou nem falando do ID aqui, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui, esse emoji aqui, ó, vamos fazer o seguinte, tá? Emoji, vamos supor que eu escolhi da quantidade de arrays, eu vou escolher a posição 4, tá? A posição 4, ela vai ser o quê? 1, 2, 3, 4. Vai ser o 3. Então ele vai devolver essa carinha nervosa aqui, tá? Então, ó, veja só. Console. Tá? Então aqui, ele vai, nesse emoji, com o index 4, que é um número inteiro, ele vai devolver um emoji com a carinha nervosa. Deixa eu ver. 4, né?
4. 0, né, no caso. 0, 1, 2, 3, 4, tá? No caso foi essa carinha sonhando aqui, tá? Então, a gente precisa desse número aqui, tá? A gente precisa de um número inteiro aqui, não um número quebrado, ok? Então vamos, bora lá. Então é isso. Vou limpar aqui. Então a gente já vai sortear, aquele, no caso ele vai sortear um número quebrado, só que a gente não pode ter um número quebrado, né? Então o que a gente faz? A gente multiplica isso pela quantidade de todos os emojis que a gente precisa. A gente precisa de um valor que seja entre esse 0 e esse 19, tá? Então a gente tem que multiplicar, por exemplo, esse número aqui, no caso eu já limpei aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó, comentar. Tá. No caso aqui, a gente vai multiplicar esse valor, vamos supor, multiplicou esse valor aleatório por 4, tá? Se a gente multiplicar esse valor por 4, tá? Vamos supor que seja 0,35 vezes 4, ele vai dar uma parte inteira, entendeu? Então, essa parte inteira que a gente vai precisar, não é o 0,4 aqui, tá? A parte decimal, a gente precisa da parte inteira, que é justamente que representa o índice desse array, tá? Então, a gente precisa da parte inteira. Com isso, tá? A gente sorteia aqui, multiplica pelo total, tá? Podia multiplicar por 1000 aqui? Podia, só que, né, o mais correto aqui seria multiplicar pelos números disponíveis, entendeu? Se multiplicar por 1000, vai funcionar? Vai funcionar, tá? Mas não tem necessidade. Então a gente multiplica pela quantidade de números disponíveis aqui, que pode ser, se temos 16, então, ó, temos, aqui no caso, deixa eu ver quantos tem 19, vamos fazer 20, tá? Então deu 0,35, que é um número aleatório, vezes 20. Então o número inteiro vai ser 7, entendeu? Se for 0,83, que é aquele lá, vezes 20, a parte inteira vai ser 16, entendeu? Então, só que aí o que acontece? Se a gente colocar um número muito grande aqui, essa parte aqui, um número 1000, por exemplo, ao invés de pegar pelo tamanho do array, o tamanho do array é o quê? É quantos elementos tem nesse array. Então aqui nesse array tem 20 elementos, tá? Tanto que se a gente fizer assim, ó, vamos colocar aqui size, tá bom? Isso, ponto length, tá? Então console, ó, size, vamos lá no início, temos 20 elementos, ok? Então, se a gente multiplicar por 1000, o que vai acontecer? Vamos supor que um número aleatório, vamos voltar para tirar essa parte aqui. Vamos supor que você quis multiplicar por 1000, tá? Aí um número aleatório deu... É que eu já estou multiplicando, né? Número aleatório... O número aleatório deu 0, sei lá, vamos pegar um maiorzinho aqui, 0,37, né? Aí você quis fazer 0,37 vezes 1000, vai dar o índice 370. E na prática a gente não tem esse índice, entendeu? A gente tem o índice de 0, tá? Desse array aqui, até o 19, entendeu? Então é por isso que é bom pegar pela quantidade de índices possíveis, né? Então o índice possível é justamente esse size aqui em cima, tá? Ponto length, ok. Então com isso a gente vai ter um índice que realmente representa o nosso array, tá? Então deu 6 ponto alguma coisa, só que se eu tentar acessar o array com esse número todo aqui vai dar ruim, tá? Então a gente faz o quê? A gente pega uma outra classe da matemática, math.flu, que é a parte flutuante, né, a parte inteira, tá? E com isso a gente consegue ter um índice realmente real, tá? Então olha só, índice 17, índice 16, tudo isso a gente tem até o 19, tá bom? Então com isso a gente pode sortear. Então até aqui a gente já sorteou um índice, tá? A gente já sorteou um índice. Só que o que pode acontecer é o seguinte, tá?
Essa parte de preparada vocês já entenderam, né? Que eu tenho que evitar que esse loop fique até o infinito e além, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas o index aqui, eu vou mostrar agora o do index. Olha só, vamos ver se a gente pegou um caso aqui que seja repetido. Aparentemente não deu repetido, né? Então ele sorteou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pares de índices diferentes, certo? Mas vamos ver se ele sorteia de novo. Ó, 10, tá vendo? Ó? Isso não pode acontecer, tá vendo? Ou seja, ele vai tentar montar dois pares. Na primeira vez ele vai tentar montar um par com emoji 10, do tipo 10, né? Do index 10. E 1, 2, 3, 4. E na quarta vez vai tentar montar de novo com o index 10. Isso não pode, entendeu? Então o que a gente faz, tá? O que a gente faz para evitar isso? A gente faz o seguinte. Se esse array aqui, ó. Tá? Esse array. Ponto. Includes. Includes é que nele está incluído, tá? Então, se inclui esse index aqui, quer dizer, pode ser pelo index ou pelo emoji ID também, tá? Não tem problema. Mas aqui a gente vai fazer o seguinte, esse emoji, tá? Então aqui a gente vai sortear um desses emojis que a gente tem, tá? A gente vai sortear, vamos pegar desse index que a gente acabou de sortear. Tá? Então, beleza, maravilha. Então, com isso, a gente vai ter esse emoji. Esse emoji aqui desse array, ele na verdade não é só o emoji, né? Ele tem o emoji e o ID, ele vai ser esse objeto inteirinho aqui, tá? Então, a gente vai incluir nesse array todos os emojis, os ID desses emojis que a gente acabou de sortear. Então, na hora que a gente for fazer a verificação, olha só, a gente vai pegar esse emoji para conferir, ponto, ID, tá? Então, se nesse emoji aí a gente faz uma negação aqui na frente. O que quer dizer isso? Vamos colocar aqui primeiro, para eu poder explicar. Add emojis, controllers, tá, isso aqui. Então o que acontece? A gente vai sortear um emoji, tá? Que no caso é um objeto inteirinho, que inclusive tem o emoji propriamente dito, mas também tem um ID. Então a gente sorteia e vamos colocar o ID, só o ID. Só o ID aqui é um objeto, né? Que representa tudo isso aqui, tá? Que representa tudo isso daqui. Então a gente vai colocar só o ID push nesse array. Esse método aqui é um método do tipo array, tá? Então a gente vai colocar todos os IDs aqui. E na próxima vez, quando entrar o próximo loop, né? Ele vai verificar aqui, ó. Esse array tem esse ID 19 que a gente acabou de colocar aqui, tem esse ID? Tem algum ID? Se não tiver, aí ele vai entrar aqui. Aqui é o que realmente a gente coloca no array todos os pares de emojis, tá? Inclusive já deve ter opção aqui, ó. Então com isso a gente só vai colocar se aqui for negação. Então se eu tiver isso, tirar essa exclamação, ele vai sempre colocar, né? Porque aqui, ó, esse emoji ID inclui. Se incluir, né? Ele não vai entrar. Então nunca vai acabar colocando, porque na primeira vez não vai encontrar, não vai ter emoji, tá? A gente pode fazer um teste aqui, ó. Vamos colocar os pares aqui, ó. Vamos pegar esses pares, que é o par de emoji que já está pronto, né? Tá, então, vamos lá. Olha só, nunca vou conseguir incluir, ó. E não é porque eu não carreguei não, ó. Tá carregada a página, tá? Então aqui é negação. Então o que acontece? A gente no primeiro momento, essa variável de controle aqui, tem o 19, que foi o ID sorteado? Não tem, então é negativo. Então se não tem, então beleza, pode incluir esse emoji aqui que a gente quer e já coloca aí que ó, agora já foi o ID 19 aqui, nesse emoji, nessa variável de controle, beleza. Na segunda vez, se porventura bater o número 19 novamente, ele vai vir aqui, ó. Essa variável de controle já tem o ID 19? Tem, então não é negação, então não é negativo. Então se não é negativo, ele não vai entrar aqui. E não entrando aqui, ele não coloca nessa variável aqui
o emoji 19 novamente, entendeu? Então, basicamente, é isso que está acontecendo aqui, tá? Então, só que aqui a gente precisa controlar se realmente foi preparado aqui. Se deixar aqui e for sorteado um número que já está na variável de controle, não vai inserir novamente, mas também já vai ser descartado um número aqui, né? Porque perdeu um número desse laço, tá? Então a gente não pode fazer aqui, temos que fazer aqui. Só se realmente a gente conseguir preparar de fato o emoji, tá? Um par de emojis, aí sim a gente pode desconsiderar aqui, né? Tirar um número, entendeu? Então vamos ver como ficou aqui, tá? Então olha só, ele já preparou 8 aqui, tá? Já preparou um array com 8 pares no caso. Então olha só, tá? Aí você fala, mas aqui só tem aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, expandir. Temos 8. Everton, mas a gente só tem 8 aqui, a gente precisa de 16. Não tem problema, a gente vai repetir esse número aqui, tá? A gente vai repetir o mesmo emoji 2 vezes, entendeu? Então, com isso é mais fácil de trabalhar. Tá? Então, temos uma chavinha aqui, um avião, um computador, tá? Então, basicamente é isso. E nunca vai ser repetido, tá? Se eu salvar novamente aqui, ó, salvar, tá? Ó, ele sorteou outros aqui. Agora é uma bicicleta, tá vendo? Um celular, não tem um computador, tá? Então, sempre que eu salvar aqui, ele vai sortear uns emojis. Agora tem avião, bicicleta embaixo, entendeu? Então, sempre vai ser nesse sentido, tá? Então, com isso, a gente pode até fazer o seguinte, tá? A gente pode fazer até o seguinte. Temos 8, mas realmente a gente precisa colocar um par. Não tem problema, é só você duplicar essa linha aqui, ó. Então, na mesma hora que colocar o par, por exemplo, um emoji da carinha sorrindo, vai colocar mais um emoji na cara sorrindo, tá? Então, na prática, vamos ter realmente 16, tá? E sendo um par, olha só. Então, agora temos 2 carinhas com óculos, 2 carrinhos, 2 cachorrinhos, 2 aviões e assim por diante, tá vendo? Então, ele sempre vai sortear e colocar 2 vezes nesse array, né, que é o pares, todos os pares de emojis, tá? Então ele colocou 2 vezes aqui. Então com isso a gente realmente tem um par de emojis, tá? E para finalizar essa parte, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. A gente preparou, a gente tem que devolver esse pares, né, de emojis que a gente acabou de preparar. Então com isso a gente faz isso, ó. Aí quem chamou essa funçãozinha vai ter todos os pares que ele precisa. Tá? Então aqui, ó, ele vai devolver aqui, sei lá, pronto, pode ser isso aqui. E nessa variável, né, vai vir aqui, ó, essa função vai devolver os pares de emojis pronto, que vai cair nessa variável aqui, tá? E com isso a gente pode colocar aqui no console para a gente poder ver. Não vai alterar nada, tá bom? Vai ser a mesma coisa. Então a gente salvou, olha só. A gente tem os próprios pares aqui. Tá, vamos salvar de novo. Ó, mudou carinha nervosa na frente em cima, né? Os primeiros. Vamos ver agora os livros, tá bom? Então a gente já conseguiu preparar todos os pares que a gente precisa, tá bom? Eu espero que você esteja gostando. Temos uma enquete no canal que vai ser do próximo projeto no canal, tá? Dê uma olhada lá na enquete, se você puder responder, tá uma boa, tá? Para mim poder ter uma noção de qual projeto prosseguir depois desse do jogo da memória, tá bom? A gente já tá bem na retinha final desse projeto. O próximo passo aí é mixar, tá? Esses cards, porque realmente a gente, se for seguir nessa ordem aqui, tá? O primeiro card aqui vai ser um livro, o segundo vai ser um livro, o terceiro vai ser a carinha nervosa, o outro o quarto é a carinha nervosa, e não pode, né? Porque senão vai ficar muito fácil resolver esse jogo da memória, tá bom? Então a gente precisa mixar esses cards, baralhar, tá? Do jeito que a gente tem aqui, não podemos realmente setar, né? Gravar na parte de trás de cada card desse, tá bom? Então o próximo passo é realmente misturar isso aí tudo. Bom, então eu espero que você esteja gostando. Não esquece de responder
a enquete que temos no canal, na parte das postagens. E se estiver gostando, inscreva no canal, dê um like ou um dislike, não tem problema. E deixe um comentário também, tá bom? E espero vocês no próximo vídeo.